Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, né? Não sei aí a hora que você está vendo esse vídeo, mas hoje a gente vai começar aí com pequenos vídeos, né? Eu já comuniquei aí vocês aí pela igreja, né? Pequenos vídeos sobre evangelismo, né? Falando aí um pouco sobre a tarefa aí do evangelista, né? E o desafio que a gente tem, mesmo em meio à pandemia, a gente sabe aí que é difícil, é um momento com muitas dificuldades e ansiedades, mas como Igreja de Cristo, nós não podemos deixar de pregar e viver o Evangelho. Dentro de casa, com os vizinhos, no trabalho, a gente precisa continuar a viver o Evangelho e a anunciar. E o momento se torna ainda mais difícil em meio à pandemia, mas como igreja, não podemos perder a esperança, não podemos ficar paralisados, porque as pessoas continuam precisando de Jesus. Então, em pequenos vídeos de 5 a 10 minutos, a gente vai estar conversando um pouco sobre evangelismo, dando algumas dicas de como evangelizar os familiares, amigos do trabalho, pessoas pelas redes sociais e convidando essas pessoas para estarem conosco lá na igreja, lá na PIB, em Xangri-La Rosa, mesmo estando com os cultos aí pela manhã, a gente tem a oportunidade de estar junto e que novas pessoas conheçam a nossa igreja e conheçam Jesus Cristo através da sua vida e de nossa igreja. Então, para a gente ir direto ao assunto, eu fiz aí alguns slides, eu vou estar disponibilizando esses slides em forma de texto para vocês no grupo da igreja, tá? Então não se preocupa aí se de repente você não conseguir ver todos os slides. Então o primeiro slide aqui ele vai dizer o seguinte: o que é evangelismo? Evangelismo é um ato de anunciar as boas novas do evangelho. Evangelismo não é o que a gente vê hoje, né? Muita gente hoje, muita igreja, muito pregador famoso na rádio, na televisão, ele anuncia uma fórmula de sucesso, de vitória. A pregação do evangelho hoje tem a ver com você vencer os problemas da vida. E a gente sabe que isso nem sempre é possível e que Jesus Cristo não morreu na cruz para que a gente tenha o melhor emprego do mundo, para que a gente tenha muito dinheiro, saúde para dar e vender. Porque a gente pode ter problemas e dificuldades, mas Jesus Cristo morreu na cruz, acima de tudo, para nos livrar de nossos pecados e nos dar a certeza de uma vida eterna. E essa é a tarefa do Evangelho. Essa é a boa nova. Apesar de vivermos num mundo de dificuldade, num mundo de opressão, um mundo de injustiças, nós temos uma boa notícia que é a do Evangelho, que tira o peso do pecado, nos livra do peso do pecado e nos dá a certeza de uma vida eterna, que a nossa vida ela não acaba com a morte, mas a nossa vida ela passa dessa para uma outra vida, que é a vida eterna. Então, a palavra evangelho, literalmente evangelho significa boa nova, boa mensagem, boa notícia, boas novas, derivando da palavra grega euangelion. A palavra grega euangelion deu também origem ao termo evangelista para a língua portuguesa. Então, essa mensagem que eu e você temos que anunciar e pregar é uma boa notícia, é uma notícia de vitória. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre tudo aquilo que oprime as nossas vidas, espiritualmente. E, obviamente, que uma pessoa livre espiritualmente, ela vive melhor, ela lida com a vida de uma maneira melhor. Então, os problemas, as dificuldades, tudo isso ela vai saber lidar com isso, mesmo que continue passando por eles. Porque o próprio Jesus também teve problemas, mas ele nunca deixou de anunciar a mensagem de salvação. Um outro slide aí para a gente, né, que vai estar falando aí sobre o Evangelho, é esse texto aí do John Stott, que é um grande escritor aí, né, um escritor tradicional bem conhecido, que fala sobre o que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo crucificado. É a obra que ele realizou na cruz. Quando você pregar o Evangelho, quando você anunciar a Jesus, nós não podemos deixar de lembrar as pessoas que Jesus morreu na cruz, foi crucificado para nos livrar do pecado. Essa é a mensagem central do Evangelho. Esse texto eu vou enviar para você, eu vou deixar ele com você, para que você leia ele todo, né? É um texto aí um pouquinho grande, mas é um texto que fala sobre
o que é esse conteúdo do Evangelho. Qual é o conteúdo da nossa boa mensagem? Qual é o conteúdo dessa boa nova? Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar vida eterna. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a certeza de uma vida eterna. Então, leia esse texto, ele vai te ajudar aí a compreender um pouco mais dessa mensagem grandiosa de libertação que é o Evangelho. Testemunho cristão é um outro elemento muito importante quando pregamos o Evangelho. Por quê? Porque a melhor maneira de pregarmos o Evangelho é com as nossas vidas. E o testemunho cristão é isso, é o nosso testemunho, é o nosso exemplo de vida. O que é o testemunho? É imitar Jesus Cristo. Jesus Cristo perdoou, amou, ajudou a quem precisava e deu bons exemplos de vida. Então, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que você precisa entender para pregar o Evangelho é que você precisa dar um bom testemunho. Isso é necessário e é extremamente fundamental. O bom testemunho é o que vai dar base a toda a nossa pregação. Porque uma nova vida, ela tem que ser apresentada, ela tem que ser demonstrada. Um outro texto aí para a gente vai falar sobre a importância da igreja. Então, além de anunciar esse evangelho de salvação, essa boa nova, essa boa notícia, que foi Jesus Cristo crucificado na cruz pelos nossos pecados para nos dar vida eterna, ter um bom testemunho, o evangelista precisa gostar da sua igreja. O evangelista precisa estar presente na sua igreja. Nós vamos evangelizar, anunciar a Jesus e convidar as pessoas para estar na nossa igreja. Estamos com culto só de manhã na nossa igreja, mas mesmo assim convide as pessoas para estar lá, para ouvir uma palavra de edificação e de salvação, que anuncia o Jesus que morreu na cruz. Isso começa com você. Cada membro da igreja tem essa tarefa, pode fazer isso pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pessoalmente, conversando com as pessoas. Leve um parente seu na igreja, leve um amigo, uma amiga, né? Ali a gente está com máscara, álcool em gel, tudo aquilo que é necessário para que a pessoa vá à igreja, se sinta bem e ouça a palavra de salvação. A igreja é um lugar importante, pois é nela que aprendemos a lidar com os desafios de viver o evangelho. Então, o evangelista precisa gostar da igreja. Vivemos um momento que muita gente está desanimada em ir para a igreja. Não há como evangelizar se você está desanimado com a igreja. Se é o teu caso, está desanimado, está triste, está sem ânimo, ore, peça força ao Senhor, que Ele vai te ajudar nessa tarefa. E o nosso último slide aí são alguns versículos evangelísticos. Nesses versículos aí são alguns, você já conhece, você deve conhecer muitos outros, mas esses são aí alguns exemplos, né, de textos que podem nos ajudar nessa tarefa de anunciar Jesus Cristo como o caminho que nos leva à vida eterna. Primeiro, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Em Atos 2,38 a gente lê: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5,24. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. João 6,47. E o último versículo, Romanos 6,23. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Então, que você anuncie, pregue, viva, testemunhe sobre Jesus Cristo. Esse é o primeiro vídeo aí nosso sobre essa caminhada evangelística aí em nossa igreja. Então, leia, reflita, medite, testemunhe e anuncie que Jesus Cristo é a salvação, é o caminho para o céu. As pessoas precisam conhecer Jesus e isso será através de você. Valeu, gente. Abraço. É isso aí e a gente se fala por aí.